Olá pessoal, tudo bem? A Microsoft lançou agora uma ferramenta chamada Recall, que está gerando uma certa polêmica na cibersegurança. Eu sou o Renato Boiú, da Violink, e esse aqui é o CD Cybersecurity, todos os sábados às 9 da manhã no canal do CT Hub no YouTube. Se você não está inscrito, inscreva-se aí no canal, ative a notificação no modo todas para receber o conteúdo dos vários programas que o pessoal da CT Hub produz. Bom, a gente sempre fala aqui da Microsoft, né, gigante de software no mundo inteiro, corporativo, né, e eles lançam o tempo todo produtos novos, fazem melhorias, novas versões de Windows, etc., e vão incluindo funcionalidades, e dessa vez eles forneceram, incluíram uma nova funcionalidade no Windows 11, uma versão turbinada com inteligência artificial, né, no Copilot, e está gerando uma certa polêmica, porque essa funcionalidade aí poderia, em tese, ser utilizado por hackers para obter muitas informações pessoais dos usuários do Windows. Então, eu vou colocar para vocês aí, vou compartilhar esse tema e, como sempre, os links ficam aí disponibilizados na descrição do vídeo, tá? Então, tá aqui o artigo na HelpNet Security. Então, esse artigo menciona que foi liberada uma ferramenta chamada Total Recall. Então, esse também é um nome meio é, como é que eu posso dizer, irônico, né? Porque recall significa relembrar. E existe um filme da década de 80 com Arnold Schwarzenegger, bem famoso esse filme, chamado Total Recall. Então eles usaram um jogo de palavras aqui, né? Quem criou esse software, para mostrar a prova de conceito do que como as informações que estão no recall podem ser roubadas. Então, para demonstrar a possibilidade de uso indevido dessas informações. O que é o recall? Então, explicando rapidamente. O recall é uma ferramenta que vai ter nesses computadores específicos, né, que tem essa versão do Windows, que fica capturando a tela do notebook, a tela do seu computador, o tempo todo. Então, conforme você vai trabalhando, navegando, escrevendo e-mail, escrevendo mensagens no WhatsApp, no Telegram, onde seja, entrando no seu home bank, digitando, é, bu- trazendo arquivos que tem a senha, recebendo uma senha que alguém te enviou no WhatsApp, por exemplo, você está com o WhatsApp web aberto, tudo isso vai sendo capturado, tudo isso vai sendo convertido em texto. Então, é uma ferramenta que ela faz reconhecimento ótico de caracteres, né, chamado OCR, o tempo todo, na sua navegação. E aí a Microsoft diz que a segurança é porque essa informação não sai do seu notebook, está o tempo todo sendo gravada localmente no seu notebook. Se você desliga o notebook, entra o Bitdefender, então entra a criptografia para proteger. Se alguém encontrar o seu notebook ou roubar o seu notebook, não vai conseguir acessar as informações que estão ali dentro, que estão criptografadas. Mas enquanto o seu notebook está aberto, enquanto você está utilizando ele, as ferramentas estão disponíveis, pelo menos na versão atual do Recall. Então, a polêmica está aí. Esse hacker ético, né, o Alexander Haganah, criou essa ferramenta do Tower Call com código-fonte aberto em Python, então é interessante para quem se interessa por programação, por cibersegurança, e disponibilizou para demonstrar a possibilidade de um software que fosse mal intencionado de obter as informações que tem lá dentro. Então, por exemplo, ele demonstra aqui, fez uma busca solicitando quantas ocorrências de password, senha, aparecem dentro do banco de dados que o Recall capturou das minhas telas. E aí, rapidamente, a ferramenta responde 22. Então, 22 vezes encontrou a palavra senha lá dentro. A ideia do Recall em si é interessante. Então, o objetivo é você poder fazer perguntas, fazer buscas em linguagem natural e o componente instalado no seu Windows procurar nas coisas que você fez, no seu histórico de navegação e de uso do computador do Windows, na verdade, o que que você fez. Então você poderia escrever algo do tipo, qual é a mesma planilha que eu abri na semana passada, que a minha mãe enviou? Então apareceria a resposta, foi tal arquivo, não sei o quê. Então ele encontra porque ele digitalizou as telas e transformou as telas em texto e conseguiu buscar alguma coisa indicando que foi da mamãe que enviou aquela informação. Então é realmente interessante o potencial disso. Mas o problema é que essas informações foi determinado que poderia ser é, obtido de uma forma ilícita a informação que fica no computador. Vou explicar daqui a pouco como, né? Então a ferramenta em si tem a sua validade, né? Até que é interessante. Ponto importante é que é só para Windows
11 e, na verdade, em versões específicas, daqui a pouco eu mostro algumas, né, para vocês terem noção. Mas o problema é que o recall, o tempo todo, ele fica monitorando o que você está fazendo, o que você está vendo, o que você está lendo e o que você está escrevendo, porque tudo que aparece na tela de texto, ele transformou em algo buscável, né? E a inteligência artificial, que rodando no seu computador, ela seria capaz de te dar respostas de coisas que você quer saber que você fez uma semana atrás, um mês atrás, um ano atrás, né? Então, a ideia em si é interessante, mas tem esse risco de segurança, né? Qual que é o problema? Esse pesquisador fazendo os testes, ele conseguiu fazer os testes instalando um emulador de arma, então ele conseguiu emular o notebook que vai rodar essa funcionalidade, a funcionalidade ainda vai ser liberada daqui a algumas semanas, tá? Ainda em junho de 2024. Mas ele conseguiu emular um computador com as mesmas funcionalidades e executar uma versão de demo para testar e validar se como que funciona e encontrar falhas de segurança. E aí o que que ele fez? Ele colocou um infostealer, um roubador, um software para roubar informações pessoais que fica executando o tempo todo e subindo as informações para fora do computador. Então, nada especial aqui. O que esse software é detectado pelo Microsoft Defender. Só que qual que é o problema? Até o Microsoft Defender detectar a execução desse software, se passaram alguns minutos. Minutos esses que foram suficientes para a informação subir para a internet. Então ele conseguiu demonstrar que o banco de dados com bastante informação, com bastante histórico de uso do Windows, é, pode ser exfiltrado, ou seja, pode ser enviado para a nuvem para um hacker em segundos, tempos suficiente antes de que o Microsoft Defender detectasse a ameaça e interrompesse a comunicação dela. Então, realmente, do modo como está hoje essa funcionalidade aí, o recall, existe um risco de segurança que foi comprovado por esse pesquisador, né? Então, esse banco de dados é um formato que é muito utilizado, né, na computação, que é o SQLite, o Android usa bastante isso em várias aplicações. Então, é um banco de dados que ele é bastante eficiente, roda em arquivo local, e a Microsoft adotou ele nessa versão do Recall. Então, o problema é que nesse artigo aqui, que o pesquisador descreve com muitos detalhes, com uma linguagem bem humorada, tudo que ele fez dentro do Recall, ele até classifica o Recall como um desastre. Então, ele chama que o Copilot Plus Recall é uma questão que é um desastre, né? Então ele explica certinho como é que funciona, ele explica a questão que, na visão dele, o departamento de marketing da Microsoft foi rápido demais em tentar divulgar e fazer avançar com esse produto antes que o produto estivesse pronto, inclusive na questão de segurança, não pensou o todo, né? Então, de fato, como a Microsoft diz, os dados são processados localmente, somente dentro do laptop, não sai para a internet, não é feito em nuvem da Microsoft, na Azure, por exemplo. É, Só que um malware, um hacker, poderia acessar essa informação tendo, se ele tiver um infostealer instalado no computador no momento em que está sendo utilizado o computador, ou seja, o computador desbloqueado. Então, na verdade, é muito simples, esse é o caso mais comum, né? Então, ao acessar um e-mail que tem lá um infostealer e executar inadvertidamente, em tese, antes do Microsoft Defender poder perceber que existe um problema, a informação sobe para a internet. Então, existe esse risco, né? Então, é muito interessante. Ele coloca aqui, ele faz um jogo de palavras, ele vai pegando cada argumento que o pessoal da Microsoft usa para dizer que não existe o problema, etc., para falar, não, o problema existe. Então, em potencial, os hackers poderiam utilizar, né? Então, o banco de dados ele fica armazenado internamente no notebook de uma forma textual, então é muito pequeno os arquivos, muito rápido. A informação é veloz, então para buscar as informações é muito rápido. Só que atualmente o arquivo local ele não está sendo criptografado. Então ele tem um vídeo, inclusive, demonstrando isso, bem interessante aqui. E a- existe um risco dessas informações pessoais subirem. Essas informações pessoais tem um ponto importante aqui, o Copilot Plus, essa funcionalidade de recall, ela só não busca arquivos, ela só não indexa se você explicitamente dizer essa aplicação aqui eu não quero que você monitore. Então, por padrão,
o Microsoft Edge da própria Microsoft, quando sai quando você utiliza o Serial Call, ele não fica monitorando aquelas abas que estiveram no modo privativo, in private. Mas no Google Chrome, mesmo que você use uma aba anônima, ela está sendo monitorada. Então você percebe que existe aqui dois pesos e meias medidas. É realmente arriscado. Eu, particularmente, jamais utilizaria essa funcionalidade, apesar de perceber que é interessante. Daqui a pouco vai aparecer alguma versão open source aí, um pouco mais segura, que daí eu posso até querer adotar. Mas pensa bem, tem alguém monitorando o tempo todo o que você está fazendo no seu computador para o seu benefício, em tese. Mas se isso sair, que risco tem de algum texto ali poder ser utilizado para explorar, para, por exemplo, ter acesso às suas contas bancárias? É algo preocupante, né? Lógico, a gente tem sempre múltipla autenticação, tem outras ferramentas para se proteger, mas alguma informação ali pode ser problemática, porque você pode ter apagado a mensagem, você pode ter apagado a mensagem, por exemplo, no WhatsApp, colocado uma mensagem instantânea, mas não importa, o recall já capturou a tela, já transformou esse texto, já deixou disponível para indexar e para você perguntar depois. Então, é realmente preocupante o potencial que isso aqui tem, né? Aí é interessante, esse pesquisador, ele vai falando em cada situação aqui, cada argumento e cada contra-argumento, ele acaba fazendo um bate-bola bem interessante com outros pesquisadores, com a equipe da Microsoft. Então, vale a pena se precaver, né, nesse caso aqui, se, se alguém tiver interesse em utilizar essa funcionalidade. Então, não estou dizendo que essa funcionalidade não tem o seu valor. Tem, mas é meio preocupante. E aqui, finalmente, está o site, né, no GitHub, está o repositório de código-fonte do Total Recall. Então, essa é a ferramenta, eu não costumo fazer isso aqui no programa, mas essa é a ferramenta que demonstra a possibilidade de se extrair as informações de um banco de dados do Recall. Eu coloquei não por causa do código-fonte, mas porque está muito bem escrito aqui também, e tem parte que é um pouco sobressalente, um pouco equivalente ao que está no artigo, mas que ele fala como que funciona o qual, por que que foi, qual que é a pegada, a jogada de marketing da Microsoft de usar isso aqui. E aqui tem os equipamentos, né? Então aqui já colocaram né, laptops que vão ter a capacidade de rodar esse módulo aí do Copilot Plus. Então, por enquanto, você tem que ter PCs mais modernos, Copilot Plus, que rodem em ARM, então, plataformas bem específicas, né? Para fazer o teste, ele utilizou o emulador de ARM e aí conseguiu simular o funcionamento, e aí que tem todo o detalhe técnico de como que funciona por debaixo dos panos essa funcionalidade da Microsoft. Bom, como eu sempre falo, né, tudo tem dois lados, toda moeda tem duas faces. Então, é interessante o recurso em si, não estou dizendo que não é interessante. Pode ser bem interessante em algumas aplicações específicas, eventualmente, se você usa um notebook para trabalho, exclusivamente para trabalho, e aí lá dentro você não está trabalhando com informações sigilosas, pode ser interessante, pode facilitar a busca de informações ali, até coisas do passado que você já não tem mais no seu computador. Você apagou um arquivo, mas o texto daquele arquivo ficou no banco de dados do Recall. Mas sendo bem realista, qual que é a possibilidade de você ter um computador que você nunca abriu um arquivo que tinha uma senha ou alguma informação que você não queria mais ter visto, que você não quer mais ter aquele texto. Então, se você apagou o arquivo, no recall, essa informação não foi apagada, ela ficou lá dentro. Então, realmente, tem um potencial aí é, explosivo, se essa informação sai de dentro do seu computador e vai para a nuvem. Tem dados pessoais ali, então isso aí pode gerar problemas, inclusive relacionados com proteção de dados pessoais, como a lei LGPD, né? Então, vale a pena refletir bastante antes de adotar as novas tecnologias, até porque o chamado delas com a inteligência artificial é muito grande, né? O intuito dos fabricantes é esse mesmo. Bom, esse era o tema de hoje, espero que tenham gostado. Obrigado por assistir, fiquem em segurança e até a próxima. Tchau, tchau.